Tudo começa com uma luz no céu e termina com alguém batendo a porta. Pessoas comuns, vivendo noites comuns, veem algo que não conseguem explicar e dias depois descobrem que não estavam tão sozinhas quanto imaginavam. Esta não é uma história sobre o que aparece no céu, mas sobre o que vem depois, quando o medo deixa de ser distante e passa a caminhar dentro de casa. Relatos separados por décadas, países diferentes e pessoas que nunca se encontraram descrevem os mesmos homens, as mesmas palavras e o mesmo silêncio ameaçador. E quanto mais essas histórias são ignoradas, mais elas parecem se repetir, como se algo estivesse observando quem ousa olhar longe demais. Curiosofobia. Tudo começa de forma banal, quase irritante de tão comum. Uma estrada vazia cortando o interior, o rádio chiando baixo, o céu limpo demais para guardar segredos. Até que uma luz surge onde não deveria existir. Não pisca como avião, não se move como estrela, não emite som algum. Apenas paira, imóvel por alguns segundos que parecem longos demais, como se estivesse observando quem ousou levantar os olhos. Pessoas comuns relatam esse instante com a mesma dificuldade. Não é o que se vê que assusta primeiro, é a sensação imediata de que algo viu de volta. O detalhe que se repete nesses relatos não é a intensidade da luz, mas o silêncio absoluto que a acompanha. Nenhum vento, nenhum ruído distante, como se o ambiente inteiro tivesse sido colocado em pausa. Alguns descrevem uma pressão estranha no peito, outros falam de um desconforto súbito, uma intuição primitiva dizendo que aquele momento não deveria estar acontecendo. Muitos seguem viagem, entram em casa, tentam dormir, mas algo muda ali, mesmo que ninguém perceba na hora. Nos dias seguintes, o céu volta ao normal, a rotina continua, mas o sentimento permanece. Testemunhas relatam sonhos vívidos, lapsos de memória, a sensação constante de estar sendo observado mesmo em ambientes fechados. Alguns chegam a comentar o avistamento com amigos ou familiares, quase sempre em tom de brincadeira, até que pequenos detalhes começam a fugir do controle. Um carro desconhecido estacionado por tempo demais, um telefone que toca e ninguém responde. A impressão de que alguém sabe exatamente o que foi visto naquela noite. É nesse ponto que a história muda de direção. Porque o fenômeno não termina no céu. Ele desce para o nível do chão, bate a porta, atravessa o limite entre o inexplicável e o intimidador. Em vários relatos espalhados por diferentes regiões, pessoas descrevem visitas inesperadas dias após os avistamentos. Homens vestidos de preto absoluto, roupas antiquadas, ternos que parecem fora de época, sem marcas, sem identificação. Eles surgem sem anunciar, como se sempre soubessem o endereço exato. O comportamento desses visitantes é o que mais perturba. Eles falam pouco, fazem perguntas estranhas, repetem frases, demonstram desconhecimento de coisas simples, como hábitos sociais básicos. Alguns não piscam, outros sorriem em momentos inadequados. O tom nunca é agressivo, mas existe uma pressão constante no ar, como se cada palavra carregasse uma ameaça implícita. Eles não dizem para esquecer o que foi visto, mas deixam claro que lembrar pode ser um erro. O mais inquietante é a semelhança entre relatos de pessoas que nunca se conheceram. As descrições físicas coincidem, a forma de falar coincide, até o modo como vão embora coincide. Sem pressa, sem despedidas, apenas se levantam e saem, deixando para trás um silêncio pesado demais para ser ignorado. Em alguns casos, objetos pessoais desaparecem depois da visita. Em outros, registros do avistamento somem misteriosamente, fotos corrompidas, anotações perdidas, como se nunca tivessem existido. A partir daí, o medo deixa de ser pontual e passa a acompanhar cada passo. Testemunhas começam a evitar janelas à noite, hesitam antes de contar suas histórias, sentem que qualquer movimento em falso pode trazer aquelas figuras de volta. O que antes parecia apenas uma luz estranha no céu, se transforma em algo maior, mais próximo, mais invasivo. Uma engrenagem invisível começa a girar,
conectando avistamentos, visitas e silêncios forçados. E sem perceber, essas pessoas entram em um território onde observar o desconhecido pode ter um preço que ninguém está preparado para pagar. O que você faria se depois de ver algo estranho no céu, alguém aparecesse à sua porta sabendo detalhes que nunca contou a ninguém? Se essa história tá te prendendo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conta aqui nos comentários o que mais te deixou inquieto até agora. Depois da primeira visita, nada volta a ser exatamente como antes. O mundo continua igual por fora, mas para quem abriu a porta para aqueles homens, a realidade parece ligeiramente deslocada, como se algo estivesse fora de alinhamento. Testemunhas descrevem a mesma sensação. A impressão de que estão vivendo sob observação constante, mesmo quando estão sozinhas. Cada ruído fora do lugar, cada sombra prolongada, cada carro que reduz a velocidade perto de casa, passa a carregar um peso que antes não existia. É nesse estágio que os relatos ficam mais perturbadores. Algumas pessoas afirmam ter recebido mais de uma visita, sempre dos mesmos homens, sempre com as mesmas feições, como se o tempo não tivesse qualquer efeito sobre eles. O detalhe que mais chama a atenção é a aparência idêntica. Roupas iguais, expressões neutras, pele pálida, movimentos rígidos. Não parecem indivíduos diferentes, mas variações da mesma presença, repetidas em lugares distintos, como cópias imperfeitas tentando se passar por algo humano. Durante os encontros, a conversa raramente segue uma lógica comum. Os visitantes fazem perguntas desconexas, demonstram interesse excessivo por detalhes banais e, ao mesmo tempo, evitam assuntos óbvios. Alguns pedem para ver objetos específicos relacionados ao avistamento, outros comentam fatos que a testemunha nunca revelou a ninguém. Há relatos de frases ditas com uma precisão desconcertante, como se aquelas figuras tivessem acesso direto às memórias de quem está diante delas. Em vários casos, o medo se intensifica quando os visitantes demonstram desconhecer conceitos básicos do cotidiano. Testemunhas contam que eles não compreendem dinheiro, alimentação, emoções simples. Seguram objetos de forma estranha, observam o ambiente como se estivessem aprendendo a imitá-lo. Esse comportamento alimenta uma pergunta silenciosa: quem são esses homens e por que parecem estar ensaiando a própria existência? A cada nova visita, a linha entre vigilância e algo ainda mais profundo começa a se dissolver. Outro padrão inquietante surge quando se compara relatos separados por décadas. Pessoas que nunca se encontraram descrevem os mesmos trejeitos, o mesmo tom de voz artificial, o mesmo sorriso deslocado. Em alguns depoimentos antigos, há menção a veículos escuros estacionados à distância, sempre sem placas visíveis. Em outros, as visitas acontecem em prédios públicos, hotéis ou locais onde seria improvável passar despercebido. Mesmo assim, ninguém parece notar a presença deles além da testemunha principal. Com o tempo, muitos começam a se perguntar se estão sendo punidos por ter visto algo que não deveriam. Alguns relatam perdas repentinas de emprego, problemas de saúde inexplicáveis, rupturas familiares que surgem sem causa aparente. Não há ameaça direta, não há avisos explícitos, apenas uma sequência de eventos que faz parecer que a vida está sendo lentamente desmontada, peça por peça. O medo deixa de ser pontual e se transforma em estado permanente. Há quem tente resistir, registrar tudo, manter diários, gravar conversas, reunir provas. Mas esses registros frequentemente desaparecem. Arquivos são corrompidos, gravações falham, anotações somem sem explicação. Em alguns casos, testemunhas relatam acordar com a sensação de que alguém esteve no quarto, mexendo em documentos, observando, mas sem deixar vestígios claros. A ausência de provas se torna, paradoxalmente, parte do próprio fenômeno. O mais desconcertante é que, após um certo período, as visitas cessam. Sem explicação, sem conclusão, os homens simplesmente param de aparecer. Mas o silêncio que fica é ainda mais pesado. Muitos relatam que, mesmo anos depois, ao ver uma luz estranha no céu ou um homem de terno escuro parado em uma esquina, o corpo reage antes da mente.
O medo retorna instantaneamente como uma memória que nunca cicatrizou. Nesse ponto da história, uma certeza começa a se formar entre aqueles que passaram pela experiência. Os homens de preto não aparecem por acaso. Eles surgem como consequência, como resposta a algo que foi observado, testemunhado ou talvez compreendido demais. E enquanto o mundo segue ignorando esses relatos como coincidências ou delírios, aqueles que viveram os encontros carregam uma convicção silenciosa e perturbadora. Algumas verdades não querem ser descobertas, e quando são, a realidade encontra maneiras de se defender. Esses relatos parecem coincidência ou algo muito maior tentando se manter oculto? Se você está sentindo essa tensão junto com a narrativa, deixe seu like, inscreva-se no Curiosofobia e diga aqui embaixo nos comentários no que você acredita sobre os homens de preto. Com o passar do tempo, algo curioso acontece com aqueles que afirmam ter sido visitados. Eles param de falar, não por falta de lembrança, mas por exaustão. A tentativa constante de explicar o inexplicável cobra um preço alto demais. Amigos se afastam, familiares passam a evitar o assunto e a própria memória parece se defender, apagando detalhes como um mecanismo de sobrevivência. O medo não explode, ele se acomoda. Torna-se parte da rotina, como um ruído de fundo que nunca desaparece completamente. Algumas testemunhas simplesmente desaparecem do radar, mudam de cidade, abandonam redes sociais, encerram contatos antigos. Outras permanecem, mas com vidas drasticamente alteradas. Há relatos de pessoas que nunca mais olharam para o céu da mesma forma, que evitam janelas à noite, que sentem um desconforto imediato ao ver homens de terno escuro em locais improváveis. O trauma não está no que foi dito durante as visitas, mas no que nunca foi explicado. Quando pesquisadores independentes tentam reunir esses relatos, o padrão se repete. Documentos desaparecem, entrevistas são interrompidas, gravações apresentam falhas inexplicáveis. Em arquivos mais antigos, há menções a casos que simplesmente terminam no vazio, sem conclusão, sem desfecho. Não há provas definitivas, apenas fragmentos desconectados que, juntos, formam algo inquietantemente coerente. É como se o fenômeno deixasse rastros suficientes para ser sentido, mas nunca o bastante para ser comprovado. Com o silêncio crescendo, surge uma pergunta inevitável. Os homens de preto são reais ou representam algo ainda mais profundo? Para alguns, eles seriam agentes de uma força humana operando nas sombras. Para outros, algo que não se encaixa nas definições conhecidas de origem, tempo ou intenção. O mais perturbador é que, independentemente da explicação escolhida, o efeito é o mesmo. O medo persiste, a vigilância implícita continua, e a sensação de limite ultrapassado nunca se desfaz. Há relatos de pessoas que, anos depois, recebem sinais sutis de que ainda são observadas. Um olhar estranho no transporte público, um bilhete deixado sem explicação, um telefonema mudo que dura segundos a mais do que o normal. Nada concreto, nada direto, apenas o suficiente para reacender a sensação antiga. Para quem viveu os encontros, isso não é paranoia, é memória corporal, uma resposta automática a algo que já aconteceu antes. O mais inquietante é que novos relatos continuam surgindo. Em diferentes países, culturas e décadas, pessoas descrevem experiências assustadoramente semelhantes, mesmo sem conhecer as histórias anteriores. As mesmas roupas, o mesmo comportamento, a mesma ausência de emoção. Como se o fenômeno estivesse fora do tempo, repetindo-se sempre que alguém observa demais, pergunta demais, ou se aproxima demais de algo que deveria permanecer oculto. No fim, o maior legado dos homens de preto não são as visitas, nem as luzes no céu, nem os encontros desconcertantes. É o silêncio que se instala depois. Um silêncio pesado, compartilhado por pessoas que nunca se encontraram, mas que carregam a mesma certeza íntima de que algo as marcou para sempre. A história não termina com respostas, porque talvez nunca tenha sido sobre respostas. Talvez seja um aviso sutil, quase imperceptível, de que nem todo mistério quer ser revelado.
E enquanto o mundo segue em frente, rindo dessas histórias ou classificando-as como fantasia, há quem ainda acorde no meio da noite com a sensação de que alguém está do outro lado da porta, esperando. Não para ameaçar, não para explicar, apenas para lembrar que observar o desconhecido pode ter consequências que atravessam uma vida inteira. Talvez esse seja o verdadeiro enigma, não quem são os homens de preto, mas por que eles aparecem. E, principalmente, o que acontece com aqueles que continuam lembrando quando todos os outros preferem esquecer. Se essas histórias te deixaram com a sensação de que nem todo mistério termina quando as luzes no céu desaparecem, então continue explorando esse território conosco. Deixe seu like, inscreva-se no Curiosofobia e ative o sininho para acompanhar relatos reais que revelam o lado mais inquietante do desconhecido, aquele que começa exatamente quando achamos que tudo já acabou.